Aqui no estúdio eu converso com Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe da G5 Partners. Eu tenho também meus analistas políticos e econômicos, Vinícius Torres Freire, Alberto Azental e Júlia Lindner, lá direto de Brasília. Luiz Otávio, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá. O ministro Haddad, é claro que ainda falta esmiuçar isso tudo, que a gente viu foram 7 minutos, a coletiva será amanhã de manhã, mas já dá para a gente conversar sobre o que ele trouxe. Ele fala em 70 bilhões em 2 anos. De acordo com essas medidas que nós ouvimos agora, eles vão conseguir chegar nesse número? Cristiane, bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Tem muita coisa ali que vai demandar discussão no Congresso, vai demandar uma coisa que ninguém sabe. Então, por exemplo, quando eles falam de novos critérios para o BPC, quando eles falam sobre a questão do abono, isso é uma coisa que é uma receita incerta. Na questão dos supersalários, por exemplo, já tem uma discussão muito grande no Senado, que inclusive o Rodrigo Pacheco tinha juntado a questão dos supersalários com a questão do quinquênio do Judiciário. Então, eu acho que tem algumas coisas boas nesse pacote, mas digamos que ainda tem muitas coisas incertas, tá? Então, outra coisa, por exemplo, a questão dos militares. A questão dos militares, o ganho no curto prazo é muito pequeno, tá? É uma medida correta, tá? É uma medida que ao longo do tempo vai trazer benefícios, mas no curto prazo, por exemplo, são 2 bilhões, tá? Então, eu acho que é um bom pacote, tá? Mas não dá para cravar que a gente vai ter 70 bilhões em 2 anos. Eu vou começar com o Vinícius. Vinícius, por favor, primeiro eu queria o seu comentário sobre esse pronunciamento que a gente acabou de assistir e depois você fica à vontade para emendar uma pergunta para o Luiz Otávio. Obrigado, Cris. A primeira coisa que passa desse pronunciamento do ministro Haddad é que ele é um pronunciamento para contenção de danos políticos. Ele tenta dourar a pílula, tenta falar pouco das medidas mais duras, tenta falar muito das medidas compensatórias, que ricos vão pagar também, e não esclarece grande coisa, né? Tem uma novidade que a gente acabou de falar, que é uma tentativa de evitar o aumento do valor dos benefícios tributários, isenções de impostos que o governo concede e que hoje já estão em 540 bilhões. Se tiver déficit, não vai ter aumento de benefício tributário, mas a gente espera que não tenha mais déficit. Outra coisa que ainda causa muita espécie é esse valor de 70 bilhões. Eu gostaria de fazer essa pergunta daqui a pouco para o Léo. 70 bilhões em 2 anos significa 35 mais 35 ou 35 bilhões de contenção de despesa vira 70 por ano, vira 70 bilhões de contenção de despesa por ano em 2026. São duas coisas muitíssimo diferentes. E, além do mais, a gente precisa ver conta. O governo diz que vai isentar, vamos repetir, quem ganha até R$5 mil por mês de imposto de renda. Mas, para fazer isso, ele tem que criar uma nova regra de tributação para as outras faixas de renda, mexendo em alíquota ou mexendo em valores, e precisa esclarecer muito bem como vai ser esse imposto para quem ganha mais de 50, não é quem ganha mais, é quem tem renda total de 50 mil por mês. Então, falta muito esclarecimento, foi um pronunciamento tentando atenuar o impacto do pacote, parece que o governo estava muito mais preocupado com isso do que com esclarecer o pacote hoje, e eu pergunto para o Léo. Léo, esses 70 bilhões, você conseguiu entender o que é? 35 bilhões de contenção de despesa nesse ano, mais 35 no ano que vem, ou chegaremos a 2026 com uma contenção de 70 bilhões por ano? São coisas diferentes. Bom, Vinícius, o que do pronunciamento não dá para saber como é que vai ser feita essa divisão, tá? Mas pelo que foi vazado na imprensa, pelo que foi especulado no mercado ao longo dos últimos dias, nas últimas semanas, né? Porque esse pacote está sendo gestado há umas 4 semanas, né? Parece que vai ser 30 bilhões no primeiro ano,
tá? E 40 bilhões no segundo ano, perfazendo o total de 70 bilhões. Tá? Então, a divisão seria mais ou menos essa do impacto fiscal que esse pacote traria. Alberto, eu vou passar para você também, por favor, com os seus comentários sobre o pronunciamento e, em seguida, também faço uma pergunta para o Luiz Otávio. Olha, eu concordo com o Vinícius que, como discurso, é um discurso medíocre, na medida que ele está muito mais preocupado em vender uma propaganda, em fazer marketing, do que em ser objetivo e direto e falar dos reais problemas e das reais soluções, como se os reais problemas e as reais soluções, como se a gente tivesse que fugir disso e não enfrentar a realidade. Agora, tudo que a gente vivencia é justamente por conta disso. A frase é gerar uma economia de 70 bilhões. Quando a gente fala, ou está muito mal escrito esse texto, mas quando a gente fala em gerar economia, quer dizer em gastar menos. Gastar menos quer dizer cortar custos em 70 bilhões. Não, mas muito provavelmente isso está mal escrito, porque parte do discurso diz sobre aumentar ainda mais impostos e não assim, todas as nossas ações vão no sentido de cortar custos ou gerenciar melhor os gastos. Então tem um equilíbrio aqui entre vamos aumentar receita e vamos cortar determinadas despesas, ou não fala também em cortar, vamos restringir despesas em situações muito específicas. Então essa é a minha pergunta para você. O que você entendeu, ou a tua interpretação desse discurso, e se esse 70 bi é corte real, ou na verdade é uma mistura entre menos despesas e de novo subir a arrecadação? A questão de aumentar a arrecadação, eu acho que tem um ponto aí muito preciso na questão de que ele está sendo feito para viabilizar a isenção do imposto de renda até R$5.000. Eu acho, tá, que, de novo, tem muita coisa concreta mesmo. Tá? Eu acho que tem a questão do salário mínimo, que ele vai ficar dentro do limite do teto, que é 2,5. Então, por exemplo, ano que vem, se não tivesse esse teto de 2,5, seria um aumento real de 2,9 por causa do PIB do ano passado. Então, eu acho que tem algumas coisas que vão na direção correta, tá? Mas eu acho que o mais importante desse pronunciamento, e eu concordo muito com o Vinícius, que foi um pronunciamento muito na direção de contenção de danos, tá? Porque inicialmente a gente ia ter só um pacote. Tá? Então, a ideia era ter um pacote fiscal para reduzir gastos, para fazer medidas estruturais nos gastos brasileiros, para que ficasse mais fácil não só alcançar o equilíbrio das contas públicas, como mesmo garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal. Tá? Porque sem medidas, esse arcabouço fiscal não passava de 2026. E a gente foi surpreendido hoje, tá, com a inclusão dessa ideia de isentar a quem ganha até R$5.000. Tá? Nada contra a ideia, eu acho que é muito justo, eu acho que é muito importante você fazer justiça social. O problema também, vocês falaram, primeiro, não se sabe se os 50 mil reais que serão tributados vão compensar os R$5.000, que dependendo da forma como for feita, são entre 30 e 50 bi de buraco na receita. E outra coisa, eu acho que essa contenção de danos que o Vinícius chamou a atenção, eu acho que mostra que o governo não entendeu
por que é importante conter os gastos, tá? Um dos motivos, e é um dos motivos pelos quais a taxa de juros está elevada e vai continuar elevada, é que você, fazendo essa expansão fiscal, transferindo renda para a população do jeito que está sendo feita, você está gerando um crescimento da economia acima do potencial. E economia crescendo acima do potencial é inflação. E inflação é combatida com juros mais altos. Quando ele isenta as pessoas que ganham até R$5.000, que são pessoas que vão usar esse espaço no orçamento para consumir muito mais do que os que ganham acima de R$50.000, o que ele está indicando é o seguinte: eu vou continuar impulsionando a demanda. E aí você tem uma situação em que tem um carro em que um aperta o acelerador e o outro aperta o freio. No final, esse carro vai capotar. Tá? Então, eu acho que o pior dessa contenção de danos do governo é que mostra que o governo não entendeu qual a necessidade de você ter ajustes fiscais. Não é só ter um superávit para conter a dívida. Não é só isso. Tá? É você ajudar o Banco Central a não precisar levar tantos juros. O Banco Central, inclusive, e o próprio ministro da Fazenda já falou isso várias vezes, que você precisa ter uma sincronia entre política fiscal e política monetária. E a última coisa que esse pacote é uma mostra de sintonia entre esses dois entes, Ministério da Fazenda de um lado e Banco Central do outro.